Sabe aquela dorzinha de cabeça que às vezes fica de 2 a 3 horas te incomodando e às vezes pode passar até de 3 a 4 dias? Essa dorzinha é mais conhecida como enxaqueca. E hoje nós vamos falar sobre as causas da enxaqueca e o que você pode fazer para diminuir os gatilhos que estão causando essa tão incômoda enxaqueca. Eu já fui uma pessoa que sofri muito com enxaqueca na minha adolescência, na infância, e passei essa vida assim sofrendo com dor de cabeça. Passei por vários médicos, ninguém descobria a causa, fiz tentativa de vários tratamentos e isso nunca resolvia. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês o que eu aprendi ao longo da minha vida e o que fez também silenciar as minhas enxaquecas. Então hoje raramente eu tenho alguma dor de cabeça. E se eu tenho, eu já sei qual foi o gatilho que acionou e eu já faço algo para que essa enxaqueca desapareça. Então nunca mais eu tomei remédio nenhum para dor de cabeça. E se você está aqui me assistindo agora, pode ser que você também passe por isso. Então preste atenção nesse vídeo que eu vou passar várias dicas para você que fizeram muito sentido e muita diferença na minha vida e na vida dos meus pacientes também. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua dor de cabeça ou enxaqueca, o grau de dor que você sente, a severidade dela depende da severidade dos gatilhos que você vem acionando. Então nós vamos falar da causa e não da remediação. Quais são os gatilhos que fazem com que você tenha dores de cabeça ou enxaqueca? Em primeiro lugar é a alimentação. O excesso de açúcar na sua alimentação pode causar enxaqueca. Segundo lugar, o sono. Um sono em desequilíbrio também pode causar. Terceiro, não dormir direito. Quarto, excesso de preocupação. Quinto, bebida alcoólica. Sexto, sensibilidades alimentares. Sétimo, desequilíbrios na sua flora intestinal e microbiota. Então esse desequilíbrio da flora intestinal pode acontecer justamente pelos outros dois fatores citados. A alimentação rica em açúcares e carboidratos refinados e a alimentação também com excesso de alimentos que são hipersensíveis para o seu organismo. Então isso faz com que a sua flora intestinal entre em desequilíbrio. Oitavo fator, a falta de magnésio no seu organismo. Então pode ser que você tenha deficiência de magnésio, isso causa enxaqueca. E o nono fator é não modular o estresse. Se você tem uma vida muito estressante e você não modula o estresse, isso faz com que você também possa desencadear um dos gatilhos para enxaqueca. Então, nós falamos aqui sobre esses 9 gatilhos, e em específico aqui eu quero falar para vocês sobre o principal, que é a alimentação, que a maioria das pessoas às vezes não sabe sobre isso, acaba tomando um monte de remédios e não sabe o quanto ela já está intoxicada, inflamada com a própria alimentação inadequada. Então, eu vou citar aqui algumas dicas que com certeza vão ajudar você, porque também me ajudaram e fizeram muita diferença na minha vida. Então, o açúcar é a peça-chave para a produção de citocinas e proteínas inflamatórias. Isso é uma das causas principais para desenvolvimento de enxaqueca. Então, por isso que algumas pessoas tomam remédio, tomam medicação e ela não consegue fazer efeito. Então, se você tem dor de cabeça e gosta muito de consumir doce, não consuma esse doce em uma única refeição, sozinho. No meio da tarde, no meio da manhã. Você pode consumir o seu doce, não é que você pode. Já que você tem muita vontade de consumir doce, você vai consumir esse doce junto de uma outra refeição. Então, pode ser após o almoço que você fez uma refeição principal com carboidrato, proteína. Então, o índice glicêmico dessa refeição ele é mais moderado, diferente de você consumir esse doce sozinho. Ou um pão, por exemplo, vou consumir um pão com chimia no meio da tarde. É uma refeição de alto índice glicêmico. Então nós estamos falando aqui não só sobre o açúcar, mas tudo aquilo que se transforma em açúcar no final. E as refeições com alto índice glicêmico vão se transformar em açúcar no final. Um croissant de chocolate, um sonho, tudo isso que tem só açúcar
e carboidrato vai fazer com que você aumente a sua dor, devido às citocinas e proteínas inflamatórias que estão diretamente envolvidas com a dor. Então, esse é o mecanismo de funcionamento do nosso organismo e você precisa aprender como é que isso funciona. Você aprendendo, você não vai mais acionar esses gatilhos. Então, comer o seu doce junto da refeição principal faz com que você diminua a absorção. Então, provavelmente você não vai sentir dor. Lembre-se disso na hora de você comer o doce. Então, nunca coma esse doce sozinho. Sempre após uma refeição que tenha proteína, e isso vai fazer com que a absorção dessa refeição seja mais lenta. Então, existe também uma outra enxaqueca que muitas pessoas têm, que elas tomam remédio, tomam medicação e nada funciona. Essa enxaqueca é uma enxaqueca mitocondrial. Então, você precisa utilizar algumas estratégias para que você diminua essa dor e provavelmente você não vai precisar nem de uso de remédios. Então, na enxaqueca mitocondrial, você vai perceber que você é aquela pessoa que vai tentar fazer o jejum e você vai sentir mais dor de cabeça. O que pode te ajudar? Não é que você não vai fazer o jejum. Você vai utilizar de estratégias alimentares, né? Fazendo ciclos de estratégias alimentares diferentes, modulando, vou fazer cetogênica, vou fazer uma dieta vegetariana, low carb, sempre você vai ir variando esses ciclos, vou fazer uma plant-based, e você pode utilizar também o jejum intermitente, só que você vai fazer de 14 a 16 horas. E aí você vai cada vez mais estimulando a biogênese mitocondrial. Isso vai fazer com que você não tenha mais dor de cabeça, porque assim você vai estar sempre restabelecendo o seu equilíbrio. Então, a estratégia de jejum intermitente para você vai ser de 14 a 16 horas. Outras pessoas que não sofrem com essa enxaqueca mitocondrial podem fazer o jejum mais prolongado. Então, como nós estamos falando de todas as causas que estão envolvidas com a alimentação, o outro fator que eu falei para vocês também é a deficiência de magnésio. Então, qual estratégia que nós podemos fazer logo de manhã para já diminuir essa dor de cabeça, essa enxaqueca? Então, uma das coisas que você pode fazer é um copão de suco verde, porque os vegetais, os folhosos verdes escuros, são ricos em magnésio. Então, você já vai estar tomando um suco verde com todos os nutrientes, inclusive magnésio, já vai te ajudar. Você tem muita dor de cabeça, muita enxaqueca mesmo, você pode estar tomando também uma cápsula de magnésio, de 150 a 200 miligramas. Então, na parte da manhã seria interessante você estar utilizando magnésio de malato e à noite o magnésio inositol. Então, um magnésio na parte da manhã e à noite, antes de dormir, o magnésio inositol. O magnésio inositol você encontra ele pronto, né, em lojas de suplementação. Ele vai ajudar, inclusive, na indução do relaxamento e na melhora do seu sono, que também é um dos fatores que causa enxaqueca, as alterações do sono. E agora, o que você vai fazer para equilibrar sua microbiota intestinal, para você ter um intestino também alinhado, que isso faz diferença. Então, como eu falei já lá no início do nosso vídeo, se você consome açúcar em excesso e se você consome alimentos que para você eles são hipersensíveis, você vai causar uma alteração na sua flora intestinal. Então, o primeiro passo é reduzindo esses alimentos. Reduza os alimentos que você tem hipersensibilidade e você já vai notar quais são esses alimentos. Então, por exemplo, você consumiu queijos, vinhos, bebida alcoólica, sentiu dor de cabeça? Esses alimentos são hipersensíveis para você. Não necessariamente você precisa fazer um teste de hipersensibilidade alimentar. Se você tiver condições, então faça um teste. Se não, vá se observando e vendo quais são os alimentos que você come e que logo em seguida te causam dores de cabeça. Tirando os alimentos que você é hipersensível, reduzindo o açúcar, automaticamente a sua microbiota intestinal já vai melhorar. Só depois disso você vai pensar em colocar algum tipo de probiótico, modular essas cepas e outras coisas. Antes disso não adianta, pode até piorar. Então
primeiro você vai fazer a limpeza, a organização do seu organismo e depois você pensa em outras estratégias alimentares que você pode conversar junto com o seu nutricionista, com o seu médico que vai prescrever para você. O que pode te ajudar? O sono reparador e atividade física regular. Tudo isso complementa e te auxilia muito para que você possa ficar sem o uso de medicações e remédios. Nós não estamos falando aqui de suplementos alimentares, nós estamos falando de remédios. Tem pessoas que utilizam remédios por uma vida toda, então isso a gente já sabe que não faz bem e você não solucionou a causa. Então eu estou aqui falando para que você olhe para a causa e tente solucioná-la. Eu posso falar através da minha experiência que eu já tive isso, convivi com isso, minha alimentação era muito desregulada na minha infância, então comia muito excesso de açúcar. Até ontem estava conversando com a minha mãe sobre isso, falando, nossa, nunca mais eu tive nenhuma dor de cabeça, né? E aí eu falei para ela, justamente porque eu mudei toda a minha alimentação. Então a minha mãe me relembrou e me falou, comia leite condensado, no meio da tarde vou fazer um brigadeiro. Ia lá, pegava uma lata de leite condensado e fazia. Então, fazia aquela estratégia que eu digo para vocês não fazerem, não comer o doce isoladamente ali no meio da tarde. Por si só, a gente já sabe que o açúcar não é legal, mas para quem tem enxaqueca é muito pior, é muito desagradável. Então, às vezes, você não tem conhecimento sobre essa informação, isso está te causando sofrimento e pode aí ser algo que vai te ajudar muito nos próximos dias. Então, desejo que você tenha um equilíbrio aí no seu organismo, que você desative todos esses gatilhos e que você viva o potencial máximo da sua saúde, que é o que você merece. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Deixe seu like se você gostou, compartilhe com uma amiga que às vezes está sofrendo com isso também e que você tenha uma excelente semana. Até o próximo vídeo.